Muito bem, então vamos lá para mais uma questão de vestibular. Essa questão é uma questão da Politécnica Universidade Católica do Paraná, PUC-PR, da Faculdade de Medicina. É uma questão excelente, muito bem feita e que trata de muitos assuntos. É uma questão que, se você estudou e aprendeu, você é capaz de resolver a questão. Ela não tem pegadinha, beleza? Então vamos começar. A questão diz o seguinte: ao chegar em casa, após mais um dia de trabalho, Roberta, cuja massa é de 60 quilos, pega o elevador no térreo do prédio onde mora e desembarca no 7º andar. O gráfico a seguir mostra, de maneira simplificada, como varia o módulo da velocidade do elevador desde o instante em que sai do térreo até o instante em que para no 7º andar. Então ele deu um gráfico aí para nós e fala: sendo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a respeito do descrito, analise as afirmativas a seguir. Item 1. Considerando todo o intervalo de tempo mostrado no gráfico, a velocidade média do elevador em seu deslocamento possui módulo menor que 1,3 metros por segundo. Bom, ele fez uma afirmativa e quer saber se essa afirmativa é correta. Então vamos começar a nossa análise. Ele me deu um gráfico, então, que é de velocidade por tempo. Ok? Então tá aí. Beleza. Eu consigo separar esse gráfico e enxergar aqui o que é movimento uniforme e uniformemente variado? Consigo. No movimento uniforme, a característica é que a velocidade é constante. Então, esse patamar aqui de 2 segundos até 16 segundos, a velocidade é de 1,4 metros por segundo, ou seja, ela não se altera. Então eu tenho certeza que esse movimento aqui é o quê? Movimento uniforme. Beleza. Na primeira parte, o meu movimento é o quê? Uniformemente variado. Como que eu sei? Ora, a minha velocidade ela está aumentando. Tá certo? É uma reta crescente. Então, eu tenho uma aceleração positiva nessa primeira parte, porque a reta é crescente. Logo, nessa última parte aqui, também o movimento é uniformemente variado, porque é uma reta decrescente e minha aceleração é negativa, ok? Porque a reta é decrescente. Ou seja, ele está freando. A gente vai fazer uma análise melhor sobre isso no item 2, ok? Bom, existe uma regra que diz o seguinte, é um método gráfico. Ele fala o seguinte, num gráfico de velocidade por tempo, se eu calcular a área interna do gráfico, eu vou encontrar a minha variação de espaço. Corresponde ao delta S. Olha que legal! E o que mais legal de tudo é que eu não preciso preocupar o que é movimento uniforme e uniformemente variado. Não é legal? Opa, mas então, para eu calcular a velocidade média, que é o que ele quer, eu preciso achar primeiro o delta S. Como eu acabei de dizer, delta S é igual, numericamente, à área do gráfico. E, professor, isso aqui não é um tio, tá? É um N maiúsculo. Pode não ter ficado parecido, mas é. O que acontece? O que ele quer dizer com esse numérica? Que o número do comprimento do espaço percorrido que ele fez é igual à área do gráfico, porque são grandezas físicas diferentes. Um mede a área, é um espaço bidimensional. E o ΔS é linear, ele mede um comprimento. Então, são grandezas diferentes, mas o número é igual, ok? Ora, então, continuando o nosso raciocínio, como é que vai ficar isso aqui? Que figura que é aquela ali? Aquela figura, essa área, é um trapézio. E como é que eu calculo a área de um trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Ora, então vai ficar assim, ó. A área é igual a... Qual que é a base do meu trapézio lá? 18. Então vai ficar 18 mais...
Qual que é a base menor? É de 2 a 16. Isso é 14, né? 14. Vezes a altura do meu trapézio. A altura é a velocidade, que é 1,4. 1,4. Tudo isso dividido por 2. Bom, então fazendo essa conta, vai dar 22,4 metros. Ok? Ah, professor, não tem que ser ao quadrado, não. É o que eu disse para vocês. Pode colocar o quadrado aqui e colocar na frente. Se fosse uma questão aberta, aí você colocaria ΔS igual a 22,4 metros. Mas acabou? Não acabou, porque ele quer que eu calcule o quê? A velocidade média. E a minha velocidade média vai ser o ΔS, que é 22,4, dividido por 18, que são 18 segundos. E essa conta vai dar 1,24 metros por segundo. Ok? Ah, esse valor é menor do que 1,3? É. Então ele é verdadeiro. Qual que é o lance dessa questão para ela ficar fácil para nós? A área do gráfico. Fechou? Próximo item. O próximo item, então, diz o seguinte. Entre 2 e 4 segundos, o piso do elevador exerce sobre Roberta uma força de módulo superior ao peso dela. Bom, para eu resolver essa questão, eu tenho que ir lá para a segunda lei de Newton. Vocês lembram qual que é? Segunda lei de Newton é força resultante igual a massa vezes aceleração. E a terceira lei de Newton, que é ação e reação, porque eu preciso colocar todas as forças que estão sendo exercidas sobre os corpos. Quem que eu estou estudando? Não é a pessoa que está dentro do elevador? Então, eu faço o que eu chamo de DCL. DCL, está escrito aí, ó, é diagrama de corpo livre. O DCL é o estudo das forças sobre o corpo que você está estudando. Então vamos lá ver como é que é isso? Olha só, quem que eu estou estudando? A pessoa. Ele quer a força que o piso do elevador faz sobre ele, ou sobre ela, né? Quais são as forças que estão atuando sobre ela? Bom, ela tem a força peso, que é uma força vertical e para baixo, que a Terra faz sobre os corpos. Ok? Bom, se ela empurra o piso do elevador para baixo, o que tem que acontecer pela ação e reação? O piso tem que fazer uma força sobre ela. Então, essa aí é a normal. A normal e o peso não são par ação e reação, porque ação e reação nunca pode estar sobre o mesmo corpo. Quem é par ação e reação nesse caso? É normal e FP, que é a força que a pessoa faz sobre o piso. E elas têm a mesma intensidade, porque ação e reação têm mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Sempre em corpos diferentes. Nunca pode estar no mesmo. Por isso que eu não posso falar que peso e normal é par ação e reação. Mas vamos continuar. Olha só. De 0 a 2 segundos. O que está acontecendo de 0 a 2 segundos? O elevador ele começou a subir. Qual que é a sensação que a gente tem quando a gente está dentro do elevador e esse elevador começa a subir? Não é que você fica mais pesado, você faz mais força no piso? Então, se a força, se o FP aumenta, a normal também aumenta. Ok? Ah, então a aceleração do elevador é para cima nesse intervalo. No mesmo sentido da velocidade, que está sendo mostrado aí no cantinho. Aí, eu aplicando a segunda lei de Newton, que é força resultante igual a massa vezes aceleração, eu tenho duas forças sendo aplicadas sobre a Roberta, que é peso e normal. Então, eu vou colocar normal menos o peso igual a massa vezes aceleração. Professor, mas por que você pôs a normal primeiro? Porque eu escolho a força que está no mesmo sentido da aceleração primeiro. Se a aceleração é para cima, então eu pego a normal primeiro. Fica normal menos o peso igual a massa vezes aceleração. Beleza?
Bom, mas não é isso que ele pediu. Ele pediu entre 2 e 16 segundos, que é o próximo passo. Nesse caso, quanto que vale a aceleração? A gente não tinha falado que o movimento lá em cima, nesse intervalo, é movimento uniforme? Cadê a caneta? Tem isso? Movimento uniforme nesse intervalo? Ora, se o movimento é uniforme, a aceleração é zero. Então nesse caso, se eu for fazer força resultante igual a massa de aceleração, quem eu vou pegar primeiro? Tanto faz. Porque se a sua aceleração ela é zero, isso aqui tudo vai dar zero, porque massa vezes zero dá zero, vai ficar peso menos a normal igual a zero. A normal passa para lá, fica positiva, fica peso igual a normal. Calculou o peso, você sabe quanto que vale a normal. Então vai ficar 60 vezes 10 igual a 600 newtons. Tá. O que ele disse lá no enunciado? Entre t igual a 2 segundos, o piso do elevador exerce sobre Roberta uma força de módulo superior ao peso dela. Não, não é superior. Normal não é. Quando que vai ser superior? No primeiro caso, quando ele está acelerando, que você se sente mais pesada. E quando ela chegar lá em cima, entre 16 e 18 segundos, que o elevador tem que frear, qual que é a sensação que você tem? Não é que você fica mais leve? Dependendo do elevador, se ele é muito rápido, você se sente até um pouco mais saindo do piso do elevador. Então, aí a aceleração ela é negativa, porque o elevador está freando, ou seja, a velocidade é para cima, e ele tem que frear, então a aceleração é para baixo. Aí como a aceleração é para baixo, quem vem primeiro? Peso menos normal. Peso é para baixo, então ele vem primeiro. Igual a massa vezes a aceleração, que inclusive é a resolução do item 3. Ficou claro? Esse item então ficou falso. Falso. No item 3, ele fala assim: entre 16 e 18 segundos, o piso horizontal do elevador exerce sobre Roberta uma força vertical de módulo igual a 558 newtons. Vamos ver se isso é verdade. Se você ver, eu trouxe aqui da outra questão a fórmula. Peso menos normal igual a massa vezes a aceleração. O peso dela, como é que eu calculo o peso? A massa dela, que é 60 quilos, vezes quanto que é a gravidade? 10 metros por segundo ao quadrado. Menos quanto vale a normal? Gente, a normal é a força que o piso faz sobre ela. É o que eu quero saber. Então, isso vai ser igual a massa, que é 60, vezes a aceleração do elevador. E lascou, eu não tenho a aceleração. Mas tem jeito de eu calcular? Tem, ó. Como é que eu calculo a aceleração? Não é ΔV sobre ΔT? Lembra? Então, minha aceleração vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Olha lá no gráfico. Qual que é a minha velocidade final? Minha velocidade final não é 18 segundos? Minha velocidade é zero. Vai ficar zero menos. Qual que é a minha velocidade inicial? 1,4. 1,4 dividido. Qual que é o tempo final? 18. E qual que é o tempo inicial? 16. Então, a minha aceleração vai ser menos 1,4 dividido por 2. A minha aceleração vai ser igual a menos, não posso esquecer do sinal, 0,77 metros por segundo ao quadrado. Opa, acabou meu exercício? Não, agora eu vou pôr esse valor aqui. Então vai ficar 60 vezes 10 menos a minha normal é igual a 60 vezes 0,7. Então vai ficar 600 menos a normal é igual a 60 vezes 0,7 dá o quê? 40 e
2. Então, a normal será... Bom, se eu passo a normal para lá e 42, 600 menos 42, 558 newtons. Então, o último item é verdadeiro. Bom, se o primeiro e o terceiro é verdadeiro, só pode ser letra D. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. É um exercício bem completo, ele foi bem legal, ele foi bem montado, tá? Cobrou tudo que precisava cobrar, não tem pegadinha, ou seja, ele foi direto. Se você sabe a matéria, você faz, certo? Uma questão muito bem montada. Se vocês precisarem, tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários e a gente se encontra no próximo exercício. Tá feito? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.